Olá galerinha da engenharia, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Aqui Tem Ciência. Eu me chamo Gabriele e essas são as minhas amigas que me ajudam na produção do canal. Olá, eu sou a Maria Sagaz. Oi gente, aqui é a Vicky. Oi gente, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Isa. No vídeo de hoje falaremos sobre as propriedades elétricas dos materiais. Solta a vinheta! A condutividade elétrica é uma propriedade usada para descrever quão bem os materiais permitem que os elétrons fluam. A condutividade é a recíproca da resistividade, ou seja, quanto maior a condutividade, menor a resistividade. Um condutor é um material com alta condutividade elétrica e um isolador é um material com alta resistividade elétrica. Ambas essas propriedades dependem da temperatura e pureza dos materiais. Usando o modelo de Bohr, podemos visualizar que um átomo tem um núcleo central que consiste em prótons e nêutrons, que está rodeado por elétrons em órbita. As órbitas ao redor do núcleo são agrupadas em níveis de energia, conhecido como camadas, e a camada mais externa é chamada de camada de valência. A camada de valência representa uma faixa de níveis de energia, e por isso é conhecido como banda de valência. E os elétrons, na última camada, estão confinados a essa banda. Quando um elétron de valência ganha energia suficiente de uma fonte externa, ele pode escapar da banda de valência e ir para a banda de condução. A diferença entre as duas bandas é chamada de gap, que é a quantidade de energia que um elétron deve possuir para que possa saltar da banda de valência para a de condução, onde o elétron estaria livre para se mover ao longo do material. Se o gap for muito grande, os elétrons terão dificuldade em pular para a condução, ou seja, quanto maior o gap, menor a condutividade do material. Impurezas são a presença de partículas de isolamento de elétrons não condutores nos condutores elétricos, reduzindo assim a condutividade desses materiais. Essas substâncias de isolamento estão presentes tanto devido à contaminação natural ou por causa das falhas na fabricação. Elas impedem o fluxo da corrente nos condutores, o que diminui de maneira significativa os níveis de condutividade. Existem dois tipos de impurezas, as impurezas doadoras e as impurezas aceitadoras. Nas impurezas doadoras, são adicionados átomos petavalentes, com 5 elétrons na camada de valência, como exemplo o fósforo e o antimônio. O átomo petavalente entra no lugar de um átomo de silício dentro do cristal, absorvendo as suas 4 ligações covalentes, e fica um elétron fracamente ligado ao núcleo do petavalente. Uma pequena energia é suficiente para se tornar livre. Já nas impurezas aceitadoras, são adicionados átomos trivalentes, que possuem 3 elétrons na camada de valência, como por exemplo o boro, o alumínio e o galho. O átomo trivalente entra no lugar de um átomo de silício dentro do cristal, absorvendo 3 das suas 4 ligações covalentes. Isso significa que existe uma lacuna na órbita de valência de cada átomo trivalente. Um semicondutor pode ser dopado para ter um excesso de elétrons livres ou excesso de lacunas. Por isso, existem 2 tipos de semicondutores, os semicondutores tipo N e os semicondutores tipo P. Os metais são excelentes condutores de corrente elétrica. A capacidade de conduzir eletricidade se explica pela presença de uma nuvem de elétrons que conduz corrente elétrica em qualquer objeto metálico. Sabemos que os átomos dos metais possuem apenas 1, 2 ou 3 elétrons na última camada eletrônica, e essa camada normalmente é bem afastada do núcleo, e consequentemente atrai poucos elétrons. O resultado é que os elétrons escapam facilmente e transitam livremente pelo reticulado cristalino. Então, uma nuvem ou um mar de elétrons livres funciona então como uma ligação metálica, mantendo os átomos unidos. Esse tipo de ligação química resulta em uma ótima condutividade elétrica. Em razão dessa propriedade, os metais são muito utilizados em fios elétricos, geralmente feitos de cobre. Como os metais possuem um mar de elétrons livres, esses elétrons permitem a transição rápida de eletricidade através do metal. A condutividade dos metais varia com a temperatura. A temperatura é uma grandeza macroscópica que representa a vibração dos átomos do metal, e quanto maior a temperatura, mais rápido eles vibram. Microscopicamente, a visão que temos é: se os obstáculos vibrarem, torna-se mais difícil para os elétrons passarem, diminuindo a condutividade.
Agora irei falar um pouco sobre a aplicação de metais como condutores elétricos. Sólidos como prata, ouro, cobre e alumínio são populares no trabalho elétrico, porque muita pouca energia é perdida quando a eletricidade viaja através desses metais. A prata é utilizada em ocasiões específicas e em equipamentos que irão possuir aplicações onde a prata irá garantir maior vida útil ao projeto, como no caso de satélites. O ouro é um excelente condutor, não oxida e é amplamente utilizado em circuitos integrados e conectores. O alumínio possui maior condutividade do que o cobre, porém em contato com o oxigênio cria uma camada de óxido e com isso acaba gerando uma maior resistividade. Para minimizar esse problema, o alumínio recebe uma proteção de cobertura. Normalmente é aplicado em cabos de alta tensão. O cobre é o metal mais utilizado em fios de rede elétrica. As cerâmicas, em sua maioria, são consideradas ótimos isolantes elétricos, devido ao fato de suas ligações interatômicas serem principalmente do tipo iônica, e isso significa que os elétrons de valência estão firmemente ligados, ou seja, não estão livres para vagar no reticulado cristalino. Então, como a condutividade elétrica depende da mobilidade dos elétrons, a mesma será baixa, tornando a cerâmica um material isolante. A aplicação desse tipo de cerâmica seria como um capacitor cerâmico, que consiste em um componente eletrônico capaz de armazenar cargas elétricas, sendo uma de suas funções manter um sistema funcionando por um tempo, caso tenha uma queda rápida de tensão ou uma oscilação, já que muitas das fontes são instáveis. Semicondutores são materiais que possuem condutividade intermediária. Esses pequenos dispositivos estão presentes em todos os aparelhos eletrônicos. A maioria dos semicondutores é composta por silício, porém, o germânio também pode ser utilizado por possuir propriedades em comum. O silício possui 4 elétrons em sua camada de valência e estabelece 4 ligações com os átomos vizinhos, criando uma rede cristalina. Como todos os elétrons estabelecem ligações covalentes, eles não podem se mover, sendo assim não podem conduzir corrente elétrica. Portanto, quando puro, o silício possui condutividade próxima de zero. Essa condição pode ser alterada de duas formas, variando a temperatura ou pelo processo de dopagem. Em baixas temperaturas, o silício apresenta as camadas da banda de valência preenchidas por elétrons. Conforme se eleva a temperatura, os elétrons da última camada libertam-se de sua ligação, tornando-se elétrons livres que podem conduzir corrente elétrica. Consiste na adição de uma substância diferente do silício, que pode ser denominada impureza. Com esse processo, é possível controlar a concentração de portadores de carga e assim modificar as propriedades elétricas do material. Um exemplo importante que faz parte do nosso cotidiano são os diodos semicondutores. Um dos diodos semicondutores mais conhecidos são os diodos emissores de luz, os LEDs, também conhecidos como fotodiodos. Estão presentes nos celulares, computadores, lanternas, entre outros, sendo usados, por exemplo, para indicar o estado de operação de um determinado dispositivo ou para iluminação. É importante destacar que são muitos os diversos tipos de diodos, cada um para sua devida aplicação. Os polímeros são amplamente conhecidos pelas suas características físicas e estruturais, por serem leves, flexíveis e isolantes. São materiais com baixo custo e de fácil processamento, assim sempre foram alvos de vários experimentos. Grande parte dos polímeros não apresenta uma eficiência ao conduzir eletricidade, pois não possuem quantidade de elétrons livres suficientes para compartilhar no processo de condução. Porém, existem polímeros que são condutores. Polímeros são formados por longas cadeias de moléculas pequenas para formar uma grande molécula. Porém, se mudarmos a estrutura dos átomos dentro desses monômeros, esses polímeros podem se tornar tão condutores como alguns metais. Vocês devem pensar que isso foi descoberto propositalmente. Porém, como muitas das descobertas na ciência, isso foi um acidente. Aconteceu no laboratório desse cara com nome difícil aí, quando um de seus estudantes acrescentou um catalisador 1000 vezes maior que o necessário na mistura com um composto químico poliacetileno, que normalmente é preto e quebradiço. Mas ao invés disso, se formou uma película prateada, que se parecia com uma folha de alumínio.
Então, depois de muitos experimentos, descobriram que poderiam aumentar a condutividade do poliacetileno e também de outros polímeros ao utilizar diferentes misturas químicas. A polianilina, por exemplo, é um polímero condutor usado na fabricação de placas de circuitos, para prevenir danos aos componentes do circuito, já que o polímero dispersa a carga dos choques estáticos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem e, claro, ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!